vamos continuar o nosso estudo sobre os fundamentos do serviço social. Na aula 1 de Fundamentos, nós estudamos a história do serviço social de 1930 a 1960, tendo como base o livro Relações Sociais e Serviço Social no Brasil, né, da professora Yamamoto e do professor Raul de Carvalho. Agora nós vamos continuar esse estudo. A nossa principal referência aqui vai ser um texto da professora Yasbeck, que chama Os Fundamentos Históricos e Teórico-Metodológicos do Serviço Social Brasileiro na Contemporaneidade. Esse texto compõe aquele livro, Serviço Social, Direitos e Competências Profissionais, que foi fruto aí de uma especialização que o Cefes ofereceu em parceria com a UNB. Alguns desses textos você encontra disponíveis na internet também, tá? Esse texto é um texto interessante para você ler. Contudo, a nossa aula de hoje, diferente das outras, né, ela não está baseada numa bibliografia só. Eu estou colocando esse texto como a principal referência que norteou aí a organização da aula, mas a gente usou vários complementos aqui, porque no texto tem algumas questões que a autora não trata, né, de forma detalhada, como a gente precisa saber para prestar as provas de concurso. Então, é um material que tem essa referência, mas que tem outras, tá? Aqui no vídeo eu vou citar essa, mas lá no material impresso tem no final todas as referências utilizadas, ok? Como que essa aula está dividida? Primeiro, nós vamos retomar algumas questões sobre a gênese do serviço social brasileiro. A gente já tratou na outra aula, mas tem alguns pontos aí que não foram abordados da mesma forma pelos autores que a gente usou na outra aula e que são cobrados também em concurso. Então, a gente vai passar rapidinho de novo por isso como um complemento à aula anterior. Depois, nós vamos falar sobre o processo de incorporação pela profissão, das matrizes teórico-metodológicas, né? Então, como a profissão se aproxima, como ela começa a incorporar essas matrizes e qual a influência dessas matrizes no desenvolvimento do serviço social, especialmente o positivismo, a fenomenologia e o marxismo. Nós vamos dar uma atenção especial para o movimento de reconceituação, tá? Aqui uma das questões que a autora não trata naquele texto que eu falei. Nós vamos trabalhar as vertentes de análise, né? Entendendo as formas de inserção delas na profissão, essa influência, os diferentes nomes que são dados para essas vertentes nos determinados períodos, a questão dos seminários de Araxá, Teresópolis, Sumaré, Alto da Boa Vista, né, que foram muito importantes aí para a sistematização do conhecimento, né, dentro da nossa área, e depois uma discussão do serviço social nas décadas de 80 e 90, certo? Então, o objetivo dessa aula, resumindo, é discutir os fundamentos históricos e teórico-metodológicos do serviço social brasileiro. A nossa principal intenção aqui é que você compreenda como se constituem e se desenvolvem no serviço social brasileiro as tendências de análise e as interpretações acerca de sua própria intervenção e sobre a realidade social na qual se move, né? Então, a gente vai, usando essas referências aí que eu falei, tentar discutir com vocês como essas tendências de análise vão se desenvolver na profissão, né? E como elas vão influenciar a visão de mundo dos profissionais em determinados períodos, as interpretações que eles têm acerca da realidade e aí, consequentemente, né, as suas formas de intervenção, o seu agir profissional. O ponto de partida consiste, pois, na análise do processo de incorporação pela profissão, das ideias e conteúdos doutrinários do pensamento social da Igreja Católica em seu processo de institucionalização no Brasil e das principais matrizes teórico-metodológicas acerca do conhecimento social na sociedade burguesa, tá? Nós vamos retomar essa discussão da Igreja Católica aí, tá? Principalmente trazendo os pontos que não foram abordados e depois para essa discussão acerca das matrizes do desenvolvimento histórico da profissão de 1960 em diante. Compreender esse processo significa entender os diferentes posicionamentos, lógicas e estratégias que permearam o pensamento e a ação profissional do serviço social em sua trajetória e que persistem até os dias atuais com novas articulações, expressões e redefinições. Então aqui, gente, não é uma aula apenas para a gente fazer aí uma linha do tempo do serviço social. Pensar, tal ano aconteceu isso, tal ano aquilo. Não, não é isso.
nós vamos revisitar a história do serviço social, a trajetória da profissão, tentando já compreender, né, como essas matrizes teóricas surgiram dentro do serviço social, que influência elas tiveram naqueles determinados períodos históricos e já percebendo também como elas ainda aparecem no serviço social nos dias atuais, né? Mesmo que com novas expressões, sobre novos formatos. A gente sabe que hoje, né, a gente tem como matriz hegemônica do serviço social o marxismo. Basta para isso a gente ver aí as várias produções teóricas, as principais produções teóricas na nossa área. Apesar de ser hegemônica, não é a única, né? A gente ainda traz aí tantos resquícios, né, dessa história da profissão, quanto o reaparecimento aí de algumas desses referenciais teóricos sobre novas roupagens, né? Como dizia uma professora minha do mestrado, é o café velho requentado, né? Então, que vem aparecendo de novo aí no nosso espaço profissional. Por isso é tão importante a gente recompor essa trajetória fazendo essas reflexões, ok? Bom, então vamos lá? Gênese do serviço social brasileiro, né? A gente já falou disso na aula anterior, mas nós vamos retomar alguns pontinhos aqui interessantes. A gente lembra, né, que essa gênese, esse surgimento do serviço social brasileiro está relacionado ao ideário católico, né? Teve uma grande influência do pensamento católico, da doutrina social da Igreja. Essa relação entre a profissão e o ideário católico imprime à profissão um caráter de apostolado, fundado em uma abordagem da questão social como problema moral e religioso, e numa intervenção que prioriza a formação da família e do indivíduo para a solução dos problemas e atendimento de suas necessidades materiais, morais e sociais. Então, a gente lembra que nesse período, né, a gente não tinha essa concepção formulada de questão social, né? A gente entendia aí a questão social como problema moral e religioso, né? E uma intervenção, obviamente, que vinha dessa compreensão. A intervenção do serviço social incidirá sobre valores e comportamentos de seus clientes na perspectiva de sua integração à sociedade no sentido de enquadrar comportamentos e sanar desvios. Não vou me deter muito aqui porque nós já discutimos, né? Então, a ideia de que a profissão tinha, né, como papel enquadrar os comportamentos, né? Pegar aqueles indivíduos que estavam desviados e desajustados e ajustá-los ao padrão social vigente. Os referenciais orientadores do pensamento e da ação do emergente serviço social têm sua fonte na doutrina social da Igreja, no ideário franco-belga da ação social e no pensamento de São Tomás de Aquino, século XII, o tomismo e o neotomismo. Isso cai em concurso bastante, já vi várias questões de prova. Né, a gente entender que essa doutrina social da Igreja, né, tinha tanto essa influência do ideário franco-belga, quanto e principalmente do pensamento de São Tomás de Aquino, através do tomismo e depois do neotomismo. Entre os postulados filosóficos tomistas que marcaram o emergente serviço social, temos a noção de dignidade da pessoa humana, sua perfectibilidade, sua capacidade de desenvolver potencialidades, a natural sociabilidade do homem, ser social e político, a compreensão da sociedade como união dos homens para realizar o bem comum, como o bem de todos, e a necessidade da autoridade para cuidar da justiça geral. Então, era uma doutrina aí, né, uma filosofia construída por um santo, que foi santificado depois pela Igreja, que é o São Tomás de Aquino, que levou o nome de tomismo, depois foi reformulada como neotomismo, né, um novo tomismo, aquela ideia de requentar o café, né, trazer uma teoria antiga sobre nova roupagem. Essa doutrina influenciou sobremaneira o serviço social na sua origem, na sua gênese no Brasil, e ela trazia essas noções aí, importante a gente guardar isso, né? A ideia de que a pessoa humana tinha que ser tratada com dignidade, que o ser humano tinha que desenvolver suas potencialidades, mas principalmente que essa intenção de tentar
unir os homens para o bem comum, né, de que seria possível, mesmo dentro de uma sociedade capitalista, e esse conceito de capitalismo não era discutido por ele, né, não dessa forma que a gente entende hoje, mesmo dentro da sociedade capitalista, de que era possível alcançar o bem comum, né? Então, a referência orientadora da ação no serviço social no início era essa. Merece destaque ainda nesse contexto, isso também a gente não falou na aula anterior, as encíclicas papais. Você deve lembrar de ter estudado isso na faculdade. A encíclica Rerum Novarum do Papa Leão XIII, de 1891, que vai iniciar o magistério social da Igreja no contexto de busca de restauração do seu papel social na sociedade moderna. E a encíclica Quadragésimo Ano do Papa Pio XI, de 1931, que, comemorando 40 anos da Rerum Novarum, vai tratar da questão social, apelando para a renovação moral da sociedade e a adesão à ação social da Igreja, né? São encíclicas aí que motivaram a Igreja Católica a desenvolver uma ação social e que foram aí incorporadas aí pelo serviço social no seu surgimento, né? Que serviam como uma referência teórica aí para a profissão, certo? Isso tudo cai em concurso. Eu já vi questão de tudo isso que eu estou falando para vocês, tá? Então, importante guardar aí, não cai muito detalhado, não. Então, guardar o nome das encíclicas, né? Os papas que foram os responsáveis por essas encíclicas, o século, né? A década. O conservadorismo católico, que caracterizou os anos iniciais do serviço social brasileiro, começa, especialmente a partir dos anos 40, a ser tecnificado ao entrar em contato com o serviço social norte-americano e suas propostas de trabalho, permeados pelo caráter conservador da teoria social positivista. Então, nós vamos observar que, além dessa influência, né, do ideário católico, nós vamos ter também, a partir dos anos 40, uma influência do serviço social norte-americano, que era um serviço social mais tecnificado, né, mais burocratizado, que teve como principal representante aí, vocês vão lembrar desse nome, a Mary Richmond, né? Mary Richmond foi uma trabalhadora social, ela escreveu alguns livros, entre eles o Diagnóstico Social, que desenvolvia uma prática aí bem pautada numa ideia positivista, mesmo também de enquadramento dos comportamentos, mas não numa perspectiva vinculada à igreja, numa perspectiva considerada mais técnica, né? Efetivamente, a reorientação da profissão para atender às novas configurações do desenvolvimento capitalista exige a qualificação e sistematização de seu espaço socioocupacional, tendo em vista atender às requisições de um Estado que começa a implementar políticas no campo social. Então, essa aproximação da profissão com esse referencial norte-americano, ela não se dá por acaso também, né? A gente vai ter um período aí em que as políticas sociais vão se desenvolver, né, de forma mais intensa, a intervenção do Estado na questão social vai se ampliar e vai exigir dos assistentes sociais uma nova formação, novas referências, né? Vai colocar para os assistentes sociais novos problemas, novas questões, e ele vai ter que buscar aí outros meios de qualificação para poder atender essas demandas. Nesse contexto, a legitimação do profissional vai colocar o emergente serviço social brasileiro frente à matriz positivista, na perspectiva de ampliar seus referenciais técnicos para a profissão. Então, os assistentes sociais, querendo ampliar, né, suas referências técnicas, aí, desenvolver um trabalho mais técnico, ele vai se apropriar da matriz positivista, dos referenciais positivistas. Esse processo, que vai constituir o que Yamamoto denomina de arranjo teórico doutrinário, caracterizado pela junção do discurso humanista cristão com o suporte técnico-científico de inspiração na teoria social positivista, reitera para a profissão o caminho do pensamento conservador, agora pela mediação das ciências sociais. Então, não é, gente, que ao incorporar aí, né, essa referência, esse referencial positivista, vai acontecer uma mudança instantânea na ação profissional.
a gente vai deixando aos poucos de ter aquela doutrina social da igreja como nossa única referência, vai se apropriando desse referencial positivista, né? Mas é um processo histórico, então isso não acontece também assim de uma hora para outra. Então, por isso, né, a autora vai colocar que a gente vai ter um tipo de arranjo teórico doutrinário. Teórico, porque o referencial positivista é uma teoria, né, dentro das ciências sociais, doutrinário, porque ainda continua tendo influência da doutrina da Igreja Católica, ainda que essa influência tenha se reduzido um pouco.